Todos vocês sabem que nós estamos aqui vivendo dias em que aquilo que é sagrado e aquilo que não é sagrado, ou aquilo que é profano, está saltando aos nossos olhos, está sendo uma realidade vivida com intencionalidade pelo mundo. E eu vim aqui nesta manhã porque ou nós somos influenciados ou nós somos transformados. Ou nós somos influenciados ou nós somos transformados. Mas a pergunta é: transformado pelo quê? Transformado em quê? Influenciado por onde? Sendo um influenciador onde? Nós estamos hoje celebrando o culto da família. Hoje nós estamos celebrando aquilo que o Senhor celebra. Quando nós olhamos para as escrituras de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver a criação da família no início de Gênesis. Nós vamos ver o Senhor liberando palavras sobre família, sobre descendência. E nós vamos ver o Velho Testamento terminando falando de família. E Ele converterá o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Ele começa o início do Novo Testamento, as primeiras palavras do início do Novo Testamento, falando sobre genealogia, falando sobre famílias, sobre história, sobre legado. Jesus começa o seu ministério público também num casamento em Caná da Galileia. Olha só para você ver, o apóstolo Paulo é um dos homens que mais falou de família. E ele encerra em Apocalipse, falando sobre o encontro da noiva com o noivo. Repare que em todas as escrituras nós vamos ver famílias. Agora o mais interessante é que nós vamos ver sempre famílias sendo atacadas. Nós vamos ver sempre famílias sendo influenciadas. Mas nós também vamos ver algumas famílias sendo influenciadoras. Sendo famílias que se levantam, famílias que realmente assumem um compromisso e não se amolde ao padrão deste mundo. A minha pergunta para você, que eu quero que permeie esta manhã, é: você está sendo influenciado ou você está sendo transformado? Vocês foram influenciados ou vocês foram transformados? Qual é a diferença de quem é influenciado e quem é transformado? Quem é influenciado vive de acordo com os princípios que outros regem. Quem é transformado é aquele que gera os princípios que devem colocar em prática. Ou seja, se eu sou uma família influenciada, tudo que tem no mundo eu vou imitar. O jeito de se relacionar, as mulheres, a forma de vestir, a forma de estar, a forma de tratar o marido. O homem, a forma de tratar a mulher, a forma de desvalorizar a mulher, a forma de reconhecer e de validar a sua família e a sua esposa, o seu marido. Ou seja, ou eu sou influenciado ou eu sou transformado. Nós estamos vivendo num tempo em que se tem tolerância com tudo, mas não tem compromisso com nada. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Nós temos tolerância, estamos vivendo um tempo em que se tolera tudo, mas não se tem compromisso com nada. O que é hoje, amanhã já não é. Quem casa hoje, amanhã se não der certo eu descaso. Eu começo a namorar hoje, se não for do jeito que eu gosto eu descarto. E não importa se emocionalmente a pessoa está bem ou não está bem. Nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos tolerando tudo e não estamos tendo compromisso com nada. Eu vim aqui para lhe dizer nesta manhã, como profeta de Deus, que esse não é o padrão que a Bíblia tem para você. Esse não é o padrão que a Bíblia tem para sua casa. Esse não é um padrão que a Bíblia tem para você, para os seus filhos, para a sua vida e para tudo aquilo que está ao seu redor. É interessante que nós só começamos a ser influenciados por esse mundo. Por quê? Porque a cultura
ela nos pressiona, mas eu vim aqui para lhe dizer que a santidade, ela vai te sustentar. Ainda que você seja pressionado de um lado, ainda que você seja pressionado de outro, ainda que você seja pressionado pelo WhatsApp, ainda que você seja pressionado por um grupo de trabalho, a santidade na sua vida vai ser sustentada. Você vai sustentar as suas atitudes, não baseado em pressões, não baseado em desejos, não baseado em outra situação. Você vai basear a sua vida naquilo que te sustenta. E o que te sustenta é a santidade, é o compromisso com Deus, é a transformação de uma vida que realmente... Meus irmãos, eu estou falando isso hoje porque nós estamos vivendo entre a cruz e a cultura. Eu não sei se você já imaginou isso. Você sai de casa, nunca houve um tempo tão propício para que nós pudéssemos revelar quem somos, o que vivemos e por que somos e por que vivemos. Nós levamos os nossos filhos para a escola, é implantado na... Você já parou para pensar quantas horas o seu filho passa na escola, quantas horas o seu neto passa na escola? Você já parou para pensar quantas horas o seu filho passa do seu lado? E se nós não nos posicionarmos diante de um grupo, se nós não nos posicionarmos diante de uma cultura, nós seremos pressionados. Nós seremos pressionados. Mas eu quero lhe dizer que entre a cruz e a pressão, entre a cruz e a cultura, você vai ser santo como o Senhor é santo. Você vai escolher a santidade, você vai escolher a verdade. Ainda que todos estejam mentindo, a verdade é a verdade que liberta. Então eu prefiro a verdade. Ainda que eu seja recriminado, ainda que eu não tenha... Quantos cristãos fazem parte de grupo de WhatsApp? Eu quero dar um exemplo aqui. Quantos cristãos fazem parte de um grupo de WhatsApp em que só tem pornografia, só tem palavras que não edificam, e você não tem coragem de sair desse grupo? Porque senão você vai magoar um colega. O que os meus colegas vão achar? O que as minhas colegas vão achar? Quantos? Nós estamos sendo pressionados pela cultura. Mas nesta manhã o Senhor me chama, o Senhor te chama para dizer: nós estamos pressionados por uma cultura ou nós estamos vivendo a cruz de Cristo mesmo? Nós estamos vivendo em santidade. Quem eu preciso desagradar? Eu preciso desagradar a Deus ou desagradar a homens? Você não precisa desagradar ninguém. O que você precisa é ser transformado e se posicionar. Se posicionar. Eu sou de Deus ou eu sou do diabo? Porque quem não é de Deus é de quem? É do diabo, é do inimigo das nossas almas. Então nós precisamos adotar a santidade como um estilo de vida. Eu queria que você lembrasse talvez de alguém que você convive e que essa pessoa te influencia muito. Essa pessoa é uma voz ativa no seu ouvido, na sua mente, no seu coração. O que essa pessoa diz, parece que é uma verdade dentro de você. Você não precisa pedir mais opinião, você não precisa dar o que aquela pessoa diz. Eu quero lhe dizer que a única coisa que deve reger a sua vida é aquilo que a Bíblia diz. Repita comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Você pode dizer isso com convicção? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. O resto é uma pressão cultural, o resto é uma cilada de Satanás, o resto é o resto. Então nesta manhã você precisa sair daqui: eu sou influenciado ou eu sou transformado? Eu sou influenciado ou eu sou transformado? No meio de tantas coisas da televisão, no meio de tantas coisas na internet, no meio de tantas coisas nos grupos de WhatsApp, no meio de tanta falação, quem sou eu? Quem sou eu? Ah, pastor, eu sou o crente Raimundo. Pastor, quem é o crente Raimundo? É o que tem um pé na igreja e outro no mundo. É um que tem um pé no evangelho e outro no mundo. Domingo eu sou crente, segunda a sexta eu sou do mundo. Eu me transformo como eu saio daqui. Eu sou o crente golfinho, pastor.
Qual que é o crente golfinho? É aquele que sobe no domingo, faz uma festinha, dá um glória a Deus, um aleluia, e depois se esconde no mundo do pecado, no mundo da mentira, no mundo da inverdade, no mundo da prostituição, no mundo dos vícios. Nesta manhã, o Senhor te chamou aqui para você rever a sua identidade. Ou você é influenciado ou você é transformado. A palavra de Deus, ela nos chama a viver de uma forma diferente, especialmente quando o mundo caminha numa direção oposta. Caminha numa direção oposta. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. E nós vamos ler do verso 12 ao 16. Hoje nós vamos ler muitos textos bíblicos, porque nós precisamos encontrar essas verdades dentro da palavra. Verdades que foram escritas há muitos anos atrás, confrontando as pessoas a dizer: ou você é influenciado, ou você é transformado, ou você assume a sua posição, ou você assume a verdade que vai transformar a sua vida, a sua casa e a sua família, ou então nós estamos aqui brincando de ser cristão. Filipenses capítulo 2, verso 12 a 16 diz assim: assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no mundo, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha só para você ver. Retendo firmemente, olha só para você ver, retendo firmemente, qual palavra? A palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. O apóstolo Paulo estava falando para essa igreja de Filipe, estava falando: seja firme, seja constante, seja abundante, não vacile. Vocês foram preparados. Existe uma palavra de vida na vida de vocês. Existe uma palavra que confronta vocês todos os dias. Essa palavra vai fazer com que vocês brilhem diante de uma comunidade corrompida, diante de um povo que se esqueceu de Deus, diante de um povo que já está depravado. A palavra de Deus vai fazer com que vocês brilhem, que vocês façam a diferença no meio de uma escuridão. Mas o que ele diz é: retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e me esforçado inutilmente. O apóstolo Paulo estava dizendo: eu prego para vocês, eu ensino vocês, e eu espero que vocês sejam firmes na palavra, porque isso é que vai gerar em vocês uma geração forte, uma geração relevante, uma geração de filhos fortes, uma geração de homens fortes, uma geração de mulheres fortes, uma geração de casais fortes, uma geração de igrejas fortes, uma geração de jovens fortes. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e já vencestes o maligno, já vencestes. Toda a autoridade se foi dada no céu, na terra e debaixo da terra. Ei, o que nós estamos fazendo com essa autoridade? O que nós estamos fazendo com essa verdade? A Bíblia não diz que a palavra de Deus é uma das verdades. O que ele diz que ela é a verdade, a vida, o caminho. O mundo tem nos incentivado a viver excessos, mas Deus tem nos chamado a viver em santidade. Santidade. O mundo fala de liberdade sem limites, mas a Bíblia fala de liberdade com propósito. Pergunta para esse irmão: você sabe qual é a diferença de liberdade sem limite e liberdade com propósito? É aquilo que você obedece. Nós não podemos, hoje em dia nós temos confundido
liberdade com libertinagem. Liberdade com libertinagem. Nunca se viu tantos filhos falarem de maneira tão rude com os pais. Nunca se viu tantas situações que nós temos vivido nos dias de hoje, porque o mundo jaz do maligno. Agora será que eu fui transformado? Eu estou sendo influenciado. Ei, presta bastante atenção. Quem encontrou com Cristo não pode continuar confortável no pecado. Quem tem Cristo não pode continuar confortável. Eu não posso estar aqui no culto de manhã e quando sair daqui eu ligar a televisão e dar um... Eu não posso sair daqui e quando chegar em casa, tem que curtir um pouquinho, tem que fazer isso. Não. A sua curtição é a palavra de Deus. A sua curtição é viver uma vida santa, transformada, renovada. Pais precisam se posicionar essa semana. O meu filho não vai na escola para participar da festa da carne. O meu filho não vai na escola para participar daquilo que não agrada a Deus. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que falar assim: eu não saio daqui, eu não mudo a minha posição é essa e eu não abro mão. Você precisa ter uma conversa séria com os professores. Os professores não estão ali para educar o seu filho, os professores estão ali para ensinar o seu filho. Quem educa é os pais. Nós precisamos ser firmes, nós precisamos ser coerentes. Aqui quem rege a vida do meu filho é a palavra, quem rege a vida da minha família é a palavra. Eu sou o que a palavra diz que eu sou, eu tenho o que a palavra diz, e nós não podemos ser pressionados e nem influenciados pela cultura. Não, nós não podemos. Pastor, mas como eu vou fazer isso? Eu quero te dizer que a santificação é um processo. Você já foi justificado na cruz do Calvário, já houve a redenção, já houve a justificação, mas a santificação é por sua conta. A santificação é autorresponsabilidade. A santificação sou eu que escolho. Sou eu que escolho ir por esse caminho ou ir por aquele caminho. A santificação é um processo. Em Romanos capítulo 6, abra aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 6, verso 8 a 14 diz assim: ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode mais morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, Ele vive para Deus. Olha o verso 11: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Eu vou repetir o verso 12. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. Não ofereçam um membro do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, mas vem dele. Olha esse texto. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Nós estamos falando aqui de autorresponsabilidade. Nós estamos falando aqui de homens transformados, homens regenerados. A Bíblia vai dizer em Romanos 12, verso 1 e 2: portanto, meus irmãos, rogo-vos, pois, pelas misericórdias que há em Cristo Jesus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amolde ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ei, há aqui uma necessidade de transformação.
aqui uma necessidade de ter um outro molde. Aquele molde do mundo já não pertence a você. Aquele molde que você vivia já não pertence a você. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pastor, que coisas velhas são essas? Pecados de estimação, esconderijos na alma, mentiras, forma de verbalizar, forma de falar, locais em que você participava, hoje você não participa mais. Hoje você não tem mais coragem de entrar naquele lugar. Hoje você já não tem mais. Agora isso é um processo que você precisa viver todos os dias, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo Jesus. A santificação é um processo contínuo. Enquanto estivermos nesse mundo, vai haver uma militância. A carne vai sempre militar contra o espírito. O espírito vai sempre militar contra a carne. Mas eu quero lhe dizer que enquanto houver essa militância, vai haver crescimento na sua casa, vai haver crescimento na sua família, vai haver crescimento espiritual. Mas eu não posso deixar de te dizer que tudo começa na sua mente. Por isso é que o apóstolo Paulo estava dizendo, tem que haver uma transformação na mente. Todo adultério começa na mente. Todo roubo começa na mente, todo sequestro começa na mente, todo sexo ilícito começa na mente, tudo começa na mente, toda palavra começa na mente, toda forma de caminhar começa na mente, toda atitude começa na mente. Por isso tem que haver uma transformação. Fala com esse irmão, tem que haver uma metanoia. Tem que haver uma metanoia. Ei, presta bastante atenção. Quem muda a forma de pensar, muda a forma de viver. Fala assim, Senhor, eu vou mudar a minha forma de pensar hoje, porque eu quero mudar a minha forma de viver. Eu não aceito mais viver essa realidade. Ei, o que você está buscando em primeiro lugar? O que você faz em primeiro lugar no seu dia? Quando você acorda, você ou você? Atitude. Eu é que escolho. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais coisas serão. Nós estamos hoje no primeiro dia da semana. O que você está fazendo no primeiro dia da semana? Sentado para ouvir a palavra, colocando a palavra em prioridade, colocando as orientações em prioridade. Você está adorando, você está orando, você está vivendo a realidade. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16 diz, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Põe a mão na sua cabeça em nome de Jesus. Fala, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Ei, presta bastante atenção. A conversão, ela muda o destino, mas a santificação, ela muda o nosso cotidiano. A conversão é isso aqui, ó. Eu estava indo por um caminho e agora eu passo aí por outro. Eu estava indo por esse caminho e agora eu passo aí por esse. Mas a santificação, presta bastante atenção, isso pode mudar a sua forma de pensar. Ser convencido ou ser convertido é diferente. Ser influenciado e ser transformado também é diferente. Eu posso escolher me converter, mas continuar no caminho certo com ações erradas. Eu posso escolher vir aqui domingo e fazer a minha parte, mas na segunda-feira continuar tendo as mesmas atitudes. Presta bastante atenção. A conversão, ela te muda de destino, mas a santificação, ela te muda a forma de você caminhar nesse novo destino. A minha pergunta para você é, essa pergunta ela é muito madura, ela é muito inteligente, mas ela nos confronta. Desde que você entregou a sua vida para Jesus, o que mudou na sua vida? Você cresceu? Você evoluiu? Ou você permanece com os mesmos pecados, com os mesmos desejos, com as mesmas vontades de quando você entregou a sua vida para Jesus? A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo.
O pecado não vai deixar de bater a porta. Eu costumo exemplificar isso. O pecado, ele não vai deixar de bater a porta. Mas quem vai abrir a porta para ele, sou eu. Quem vai fechar a porta para ele, sou eu. Um pássaro, ele pode ser impedido de pousar na sua cabeça? Pode ou não? Não. Mas de fazer ninho, aí sim. Compete a mim deixar ou fazer com que ele saia. Então, quando nós entendemos isso, a nossa forma de pensar. Então, repare uma coisa: santidade não é eu entrego a minha vida para Jesus e amanhã já tudo muda. Não, não. Você entrega a vida para Jesus, você se converte. E a partir de agora você vigia. A partir de agora você é coordenado por uma mente de Cristo. A partir de agora você vai vigiar em todos os momentos. Você vai pensar antes de agir. Você vai viver uma realidade diferente. A pergunta é: você é a mesma pessoa de quando você se converteu? Você tem as mesmas práticas? Nada mudou na sua vida? Ei, a sua vida hoje está melhor intelectualmente, a nível de integridade, a nível de caráter, melhor do que quando você não tinha Jesus na sua vida? Você precisa parar para pensar, porque senão você está sendo enganado e influenciado. Ei, a santificação, além de ser um processo, ela precisa nos fazer mais parecidos com Jesus. Elas precisam. Existem algumas pessoas que passaram pela minha vida, passaram pela minha história, em que eu olho para elas e digo assim: meu Deus, como essa pessoa parece com Jesus. Por quê? Por que eu digo isso? Porque as atitudes dessa pessoa refletem o amor de Jesus, refletem o caráter de Jesus, refletem a integridade de Jesus. A forma dessa pessoa caminhar é muito parecido com Jesus. Essa pessoa é um discípulo de Jesus. Em Efésios capítulo 4, verso 13 a 15 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Qual que é a ideia do apóstolo Paulo aqui? A ideia do apóstolo Paulo é falar assim: quantas vezes você vai ler a Bíblia? Quantas vezes você vai ouvir uma palavra de domingo e nada vai mudar na sua vida? Mentalidade de criança. Criança é que é assim. Criança você fala uma vez, ela vai lá, desobedece. Criança você fala outra vez, ela vai lá e desobedece. Enquanto ela não sofre as consequências da desobediência, ela não começa a obedecer. Enquanto ela não toma um choque, enquanto ela não queima o dedinho, enquanto não acontece alguma coisa que gera consequência, ela não muda os hábitos. Aqui ele está dizendo assim, ó: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, como as ondas, como o vento, nem jogados para cá, nem jogados para lá, por todo o vento de doutrina e pelas astúcias e espertezas de homens que induzem ao erro. Abra a sua Bíblia aí, está isso aí escrito. É o texto que está aqui. O propósito é que não sejamos mais como crianças. O Senhor fala e nós vamos obedecer. Ele é o nosso modelo, Ele é aquele a quem nós seguimos. Ele é aquele que morreu, Ele é aquele que ressuscitou, Ele é aquele que está aqui vivo. Ei, nem jogados de um canto para lá, para cá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o vosso cabeça, que é Cristo. Cristo, quem é que gere a sua cabeça? Quem é que gere a sua mente? Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15 diz: graças porém a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aonde você passa, que rastro você deixa? Aonde você passa, você é celebrado ou você é tolerado?
Jesus, onde passava, ele era celebrado, ele era adorado. Você vai ver Jesus passando em determinados lugares, você vai ver Jesus passando em determinados lugares, você vai ver que multidões estavam com ele. Multidões queriam ouvi-lo, multidões queriam estar pertinho dele. Ei, nesta manhã, em nome de Jesus, aonde você passa, existe uma fragrância diferente? Ou você é parecido com todo mundo? Ou lá no seu trabalho, ou lá no seu condomínio, ou lá no seu local de trabalho, ou lá na sua escola, na faculdade, ninguém sabe que você é crente. Ninguém sabe que você confessa o Senhor Jesus, a sua fé. Como é que é? Fala comigo, como é que é? Aqui está falando. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Olha, fala com esse irmão, olha, você é o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e aqueles que estão perecendo. Nós somos esse aroma. Nós temos que chegar e mudar o ambiente através de um sorriso, através de uma palavra, através de uma direção, através de uma orientação, através de uma verdade que poucos sabiam. Jesus, ele tinha uma forma extraordinária de falar. Ele falava por parábolas e as pessoas ficavam encantadas quando Jesus falava, porque Jesus tinha criatividade, Jesus tinha relacionamento com o Pai. Há momentos em que Jesus falava assim: discípulos, ficam aí, porque eu vou subir. Todo mundo pensava que Jesus queria ter um tempo só. Realmente ele estava só, porém com o Pai dele. Ele tinha relacionamento com Deus. E quando nós temos relacionamento com Deus, é impossível nós não parecermos com Deus. Quando nós temos relacionamento com Deus, é impossível nós não parecermos com Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos entender que, primeiro, a santidade é um processo. A santificação é um processo, mas a santificação também precisa nos levar a ser mais parecido com Jesus. Santidade é Cristo sendo formado em menos de nós e mais dele. Menos de nós e mais dele. Se você talvez já ouviu aquela canção, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me... Que ele cresça. De novo, mais forte, mais forte. Infinita humildade, servos de todos os irmãos. Se você crê nisso, dê um glória a Deus, dê um aleluia. E diga: Senhor, eu quero sair daqui assim, eu quero sair daqui transformado e não influenciado. Quando Cristo cresce em nós, o pecado perde espaço. O pecado desaparece. Ei, santidade não é ausência de tentação, é presença de Deus. Você lembra quando Jesus, ele tinha acabado de orar 40 dias e jejuar 40 dias e 40? A Bíblia diz que ele foi levado ao deserto e foi tentado. Ei, presta bastante atenção numa coisa. Jesus foi tentado em 3 áreas distintas, mas em todas elas a palavra o socorreu. Jesus sabia que se ele olhasse para os seus desejos, preste bastante atenção, a tentação, ela é estratégica. Jesus tinha ficado 40 dias e 40 noites sem o quê?
comer. Qual foi a primeira tentação? Olha, se realmente és filho de Deus, transforme essas pedrinhas aqui em pão. O que uma pessoa que está com fome precisa? De pão. O que uma pessoa que está com fome precisa? De pão. Então vamos estrategicamente. Vamos estrategicamente. Depois, olha, tudo isso te darei se prostrado me... Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua casa? Quem é o Senhor da sua história? Ei! Você tem aí um Deus tão poderoso. Se clamar a Ele, Ele vai te livrar. Lança-se daí. Não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra, e ele sempre diz, como está escrito, como está escrito, como está escrito, como está escrito. Santidade não é ausência de tentação. Tem pessoas que falam assim, eu vou viver em santidade, eu não tenho mais que olhar, eu não tenho mais que querer, eu não tenho mais que gostar. Eu vou lhe dizer que você é uma pessoa normal, quando aceita Jesus, continua sendo normal, mas é uma pessoa normal separada daquilo que destrói a sua vida, separado daquilo que te influencia e transformado por aquilo que te salva. Quando nós entendemos isso, a minha pergunta é: quando você vai se relacionar, um relacionamento de namoro, o que atrai a pessoa em você? Um corpo bonito? Ou atitudes íntegras e caráter? O que atrai pessoas a chegar até você? É porque você é uma pessoa sábia, uma pessoa de Deus, é uma pessoa que ouve a Deus, é uma pessoa que respeita a Deus, é uma pessoa que obedece a Deus? Ou é porque você é um brincalhão, é uma pessoa que faz todo mundo rir? O que levam as pessoas até você? O que levavam as pessoas até Jesus era a forma dele conduzir as situações difíceis, era a forma dele lidar com as tentações e com as dificuldades. Deixa eu te perguntar uma coisa: a sua vida, ela inspira pessoas ou ela confunde pessoas? A sua vida, ela inspira a pessoa ou ela confunde as pessoas? Porque tem hora que eu não sei. O irmão fala que é crente, mas eu não vejo nada de crente. O irmão fala que serve a Deus, mas eu não vejo nada de Deus. Então eu não sei se eu estou confundindo ou se eu estou inspirando pessoas. A santidade, a santificação, ela precisa fazer parte da sua vida, e você precisa enxergar a santidade, a verdade e o compromisso com Deus como uma forma de proteger, de guardar, de você viver a sua vida. Mas eu encerro com o terceiro ponto: a santificação também, ela não é algo que eu faço se eu quiser, não é uma ordem. Ela é uma ordem. Se você quer ser cristão, você tem que se santificar. Se você quer ser cristão, você tem que viver uma vida de santidade. Presta bastante atenção. Em Hebreus capítulo 12, verso 14 diz assim: esforcem-se. Logo aqui, o autor de Hebreu estava dizendo: esforcem-se. Tudo aquilo que eu tenho que me esforçar é porque não é fácil. Tudo aquilo que eu preciso me esforçar é porque não é algo fácil. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Esforcem-se para viver em paz com todos e serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem uma vida entregue, sem Jesus crescer e você diminuir, ninguém verá a Deus. Sem lutar contra a carne todos os dias e dizer não para ela, ninguém verá a Deus. Em 1 Pedro 1,16 diz: porque está escrito, sejam santos, porque eu sou
santo. Em 1 Tessalonicenses, verso 4, 7 diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas Ele nos chamou para santidade. Ah, meus irmãos, eu sei que não é fácil, eu sei que não é uma vida simples, mas é uma vida que vai te gerar tantos frutos, tantos frutos. Aqui esses textos estão me dizendo que santidade não é uma sugestão, é um mandamento. Santidade não é uma sugestão, é uma ordem. Santidade não é eu faço se eu quiser, eu faço só hoje, só faço amanhã, não. Santidade é uma decisão em obedecer aquilo que a palavra diz que eu tenho que fazer. Nós iniciamos esse texto, nós iniciamos dizendo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu só posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Quando eu entendo isso, quando eu compreendo isso, nada que está lá fora já me alicia mais. Eu não sou influenciado por nada, eu sou apenas influenciado pela palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela me influencia, mas ela também me transforma. Eu não sei como é que você está hoje, eu não sei como é que está a sua vida. Em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 11 e 12, diz: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ei, a palavra está dizendo, a palavra sabe o que você está vivendo. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a sua alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Ele está falando: viva no meio dos pagãos de maneira que você seja um exemplo, para que naquilo em que eles acusam de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifique a Deus no dia da sua intervenção. Santidade não é um acessório da fé, é uma essência da fé. Fala para esse irmão que está falando: santidade não é um acessório da fé, é a essência da sua fé. É a essência da sua fé. Não é um acessório. Não, agora eu sou crente, então eu tenho que parecer santo. Não, agora você é crente e automaticamente você é santo. Você luta contra o pecado todos os dias. Você luta contra propostas todos os dias, porque você tem um propósito, e o propósito é servir ao Senhor. Presta bastante atenção. Deus, Ele salva os pecadores, mas não negocia com o pecado. Deus, Ele salva os pecadores, mas não negocia com o pecado. Ei, graça não é licença para você pecar, é poder de Deus para vencer o pecado. Graça não é licença para pecar, porque a salvação, ela não veio de graça, ela veio da graça. E graça não é licença para pecar, graça é poder de Deus para vencer as lutas e os desafios que você precisa. Meus irmãos, nós vivemos num dia em que a cultura celebra a permissividade, mas a verdadeira liberdade está sobre o governo de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, nesta manhã, Pai, nós não sairemos daqui da mesma forma que entramos. Nós não sairemos daqui pensando da mesma forma que entramos, mas nós sairemos daqui com a nossa mente transformada, com a nossa mente renovada, com a nossa mente, Pai, uma mente, meu Deus, que vai estar somente no Senhor, nas suas coisas e na sua palavra, Pai. O mundo está se fantasiando por uns dias, mas um cristão vive a sua identidade o ano todo. Nós não submeteremos a essas fantasias, nós não submeteremos a essas ideologias, nós não submeteremos a nenhuma realidade do mundo. Nós só somos submissos ao Senhor e não abrimos mão de viver a Tua palavra, não abrimos mão de viver a Tua vida, não abrimos mão de viver o Seu caminho, não abrimos mão de viver a Sua verdade, Senhor. Nós não abrimos mão. Nós entendemos nessa manhã que graça não é licença para nós pecarmos, mas é poder para nós vencermos o pecado. E nós não sairemos daqui sem ter essa consciência, em nome de Jesus.
Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Ei, presta bastante atenção. A santificação é um processo contínuo. Nos torna mais semelhante a Cristo. É uma ordem dele. E é fruto da salvação, não da sua causa. Esta manhã é manhã de nós olharmos para dentro de nós e ver se há em nós algum caminho mau. Vê se há em nós algo que precisa ser transformado. O Senhor não te trouxe aqui porque é mais um domingo. O Senhor não te trouxe aqui porque é mais um início de semana. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer ver você transformado, regenerado. Aquilo que parecia impossível na sua vida, aquilo que parecia ser sua morte, hoje vai passar a ser sua sorte, porque você estará em santidade, vivendo a verdade. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora, e que você apresentasse para Deus as suas lutas, as suas dificuldades. Eu queria que você apresentasse para Deus os seus grupos de WhatsApp. Eu queria que você falasse assim: Senhor, eu entrego os meus grupos de WhatsApp agora. Senhor, eu entrego agora as mensagens que eu escrevo no WhatsApp, os meus directs que eu troco durante a semana. Eu te entrego agora os meus banhos, eu te entrego agora os meus momentos que eu estou sozinho. E vê se há em mim algum caminho bom, vê se há em mim algum caminho mau, porque hoje eu não vou sair daqui mais enganado, eu vou sair daqui transformado. Comece a apresentar para o Senhor a sua vida. Comece a apresentar para o Senhor a sua casa. Comece a apresentar para o Senhor as suas atitudes. Comece a apresentar para o Senhor. Comece a apresentar para o Senhor. O meu melhor quero te dar, me derramar aos Fala para Ele, fala para Ele. Você está diante do seu Pai. Você está diante daquele que é santo. Você está diante daquele que a graça dele te alcançou, o amor dele te alcançou. Meu coração, se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com Senhor, muda os meus pensamentos, muda as minhas atitudes. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus. Fala pra Ele: eu não vou sair daqui igual eu entrei. Eu vou sair transformado. Eu quero exalar. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar nos santos dos santos. Tenho sede de Deus. Fala pra Ele que você tem sede dele. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Põe assim a mão no seu coração, põe assim a mão no seu coração. Enquanto eu ministrava, o Senhor falava nitidamente ao meu coração. E provavelmente é aquilo que Ele está falando ao seu. Que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Quando eu ministrava, o Senhor, através da sua palavra, Ele estava confrontando a sua mente. E Ele pede para eu lhe dizer que não é para te deixar mal, não é para você falar eu não presto, o Senhor não me ama, o Senhor desistiu. Não. É exatamente o oposto. É exatamente o oposto. O Senhor te ama tanto, 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 tanto,
que Ele é aquele pai que não desiste do filho. Ele é o pai que não desiste da filha. E ainda que você esteja mergulhado no pecado, a Bíblia diz que as mãos dele não estão encolhidas, mas estão estendidas para te salvar hoje. Os olhos dele não estão fechados, mas estão abertos. Os ouvidos não estão tampados, mas estão abertos para ouvir a sua confissão, para ouvir a sua oração e para olhar para você aonde você está. E você é daquelas pessoas que até começa bem, mas você é influenciado muito rapidamente. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para toda a influência de Satanás seja retirada da sua vida. Toda influência, toda palavra lançada com você, toda palavra lançada por você, ainda que no ventre da sua mãe, ainda que você é fruto de um pecado, você não é pecado. Você não vai viver debaixo de pecado, você vai viver debaixo da graça, porque é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. E nesta manhã nós sabemos que a única forma, a Bíblia vai dizer em Tiago capítulo 5, que nós precisamos confessar os nossos pecados para sermos curados, para sermos transformados. Ei, você já foi justificado naquela cruz. Você precisa agora viver em santidade, mas para isso você precisa reconhecer que precisa transformação, que a sua mente precisa ser transformada, que o seu coração precisa ser transformado, que as suas palavras precisam ser transformadas. E nesta manhã o Senhor está te dando essa oportunidade. Eu vou dar aqui 2 oportunidades, mas é só para quem quer ser transformado. Quem quiser continuar sendo enganado, continue. Mas é para quem quer ser transformado. Só existem 2 formas de você ser transformado. A primeira é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. A partir do momento, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você que nunca entregou a sua vida para Jesus, a única coisa que você precisa fazer no seu lugar é levantar a sua mão assim. E você vai estar dizendo para Ele que você está entregando a sua vida a Ele, que você está reconhecendo que o Senhor é o Senhor da sua vida, é o Senhor da sua casa, é o Senhor da sua mente, é o Senhor da sua história. Se você nunca disse: Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida, levante a sua mão agora, levante a sua mão direita agora. Essa é a primeira oportunidade. Nós já temos algumas mãos levantadas. Só fique com a mão levantada, fique com a mão levantada, que hoje vai haver uma transformação na sua vida. Hoje vai haver uma transformação na sua casa. Hoje vai haver uma transformação no seu intelecto. Hoje vai haver uma transformação no seu interior. A segunda oportunidade que eu quero dar, você que levantou agora, fique com a mão levantada. Eu quero dar uma segunda oportunidade. É para você que um dia já entregou a sua vida para Jesus, mas a sua vida num caos, e hoje você quer renovar a sua aliança. Hoje você quer chegar diante do Todo-Poderoso. Hoje você quer chegar diante do altar da adoração, do altar da sua vida, e dizer: eu me reconcilio com o Senhor Jesus. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Aonde você está, aonde você está, a única coisa que você precisa é você levantar a sua mão. Levanta a sua mão bem alto, bem alto, bem alto. Eu preciso ver você, eu preciso ver a sua casa, eu preciso orar por você, orar pela sua família. Levanta assim bem alto. Eu quero renovar a minha aliança hoje, eu quero renovar o meu compromisso. Levanta assim bem alto, bem alto. Eu preciso ver a sua mão, porque daqui eu vou orar por você. Levanta assim a sua mão, levanta assim a sua mão. Levanta a sua mão, eu preciso ver a sua mão. Isso, nós temos várias mãos levantadas, várias mãos levantadas, várias mãos levantadas, entregando a sua vida para Jesus, renovando a sua aliança com Jesus. E nesta manhã, em nome de Jesus, nós cremos. Continua com a sua mão levantada. Eu estou sendo impulsionado. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente, vem aqui à frente, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, por favor, vem aqui, vem aqui. Existe algo, existe um rio para você aqui nesta manhã. Vem cá, filha, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você que levantou a mão, vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Existe um rio de Deus para você hoje. Existe um rio de Deus para você hoje.
Pode vir, pode vir, pode vir. Se alguém levantou a mão do seu lado, traga essa pessoa, traga essa pessoa. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Paizinho, nesta manhã, Pai, eu quero apresentar a vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Jesus, porque nesta manhã a sua palavra foi pregada. A sua palavra, Pai, viva. A sua palavra, Pai, de amor, mas também a sua palavra de verdade. E nós sabemos, meu Deus, que quando a sua palavra chega, nós somos, Pai, confrontados, mas ao mesmo tempo nós somos aliviados. Porque a tua palavra diz, Pai, que quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Neste momento, Pai, nós declaramos novidade de vida. Nós declaramos, Pai, realidade. Nós declaramos esperança. Nós declaramos, Pai, um novo nível de fé. Um novo nível, Pai, que nós vamos viver sendo, meu Deus, não enganados, mas sermos transformados pelo poder que há na tua palavra. Obrigado, Jesus, por essa graça que nos envolve, por essa graça que nos transforma, por essa graça que nos faz viver um novo tempo e uma nova história, Pai. Eu apresento, meu Deus, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, a vida de cada um dos meus irmãos que tomaram essa decisão, a melhor decisão da vossa vida, a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, a decisão de se reconciliar com o Senhor Jesus. Que neste momento seja gerado um novo tempo, seja gerado uma nova história, seja gerado um novo recomeço na vida de cada um. Nós oramos, Pai, abençoamos saúde física, saúde emocional e saúde espiritual, em nome de Jesus. Olhem para mim aqui, por favor. Olhem para mim aqui, por favor. Que decisão linda, que decisão maravilhosa. Ei, um dia eu também tive que fazer. Um dia eu também estava aí. E eu disse para Jesus: Senhor, a partir de hoje o Senhor é o dono dos meus dias. A partir de hoje o Senhor é o dono dos meus pensamentos. A partir de hoje o Senhor é aquele que cuida, que zela, que me direciona. Eu não vou ser mais gerido pelos meus desejos, pelas minhas vontades, mas eu vou ser dirigido pelo Teu Espírito Santo. E nesta manhã vocês sairão daqui sendo dirigidos por esse Espírito Santo, que muda, que transforma, que regenera, que faz da nossa vida um novo tempo e uma nova história. Eu olho para o rostinho de vocês e eu já posso enxergar aquilo que Jesus enxerga. Alegria, eu posso enxergar aquilo que Jesus enxerga, um novo nível de fé, um novo nível de esperança, uma nova forma de caminhar. E eu creio que esse tempo está chegando na vida de vocês. Eu quero que vocês repitam uma oração comigo. Essa oração, ela precisa ser bem alta, e toda a igreja vai repetir comigo também. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra, ela mudou a minha vida, ela mudará a minha história, ela mudará a minha forma de caminhar. Hoje, Pai, eu fui alcançado pela Tua graça, e pela graça eu estou sendo salvo, porque eu estou reconhecendo o Senhor Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu renovo a minha aliança, Pai, com o Senhor. Perdoa todos os meus pecados, porque a partir de hoje eu quero meu nome escrito no livro da vida, porque eu quero permanecer até o fim ao Seu lado, porque a Tua graça me basta e o Teu poder vai se aperfeiçoar na minha fraqueza, em nome de Jesus. Ei, presta bastante atenção. A Bíblia diz que nesse momento é um tempo de festa. Esse momento é um tempo de festa. E então, nesse tempo de festa, é tempo de nós celebrarmos.
Existe uma nova família, existe uma nova história, existe um novo tempo. Eu vou contar até 3. E no 3 eu quero que vocês virem para trás, porque eu quero vos apresentar uma família. Essa família, ela não é perfeita, mas é uma família apaixonada por Jesus. É uma família que está se levantando agora com disponibilidade para mudar, para caminhar, para investir, para orar por você e para te abraçar naqueles momentos mais difíceis da sua vida. Nós nos colocamos à vossa disposição. Então eu vou contar até 3. No 3 vocês vão virar para trás, pode ser? Tem festa aqui ou não? Tem festa ou não? Vira para trás. Vira. Olha, faça isso. Faça isso. Vamos celebrar essa família hoje. Faça isso. Vamos celebrar essa família hoje. Tem festa aqui ou não tem? Vamos embora. Conta comigo, igreja. Sejam bem-vindos ao novo. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Declare isso para esse irmão. Preciso de ti. Fala para ele, eu preciso de ti. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, eu preciso de ti. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão. Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Se é para ele, pode ser mais forte. Se é para ele, pode ter glória a Deus, pode ter aleluia. Fique de pé, não saia. Pastor Ayrton, pastora Beth, vem aqui por favor. Vem aqui. Quero convidar todos os pastores aqui. Vem cá. Para quem não sabe, hoje o pastor Ayrton faz aniversário. Pastor do Roupe. Aquele que ora aqui. Para quem não sabe, o pastor Ayrton, pastor Ayrton é o pastor da intercessão dessa igreja. Todos os dias ele está se movendo em oração pela minha vida, pela minha casa, pela sua vida e pela sua casa. E hoje nós não poderíamos deixar de orar pela vida dele. Eu já orei no privado, mas eu quero honrar ele em público também, né? O seu esforço. Conheço a vida dele, conheço a história dele e sei o preço que ele paga todos os dias, né? Sei o preço que ele paga todos os dias. Então, companheiro, não vai vir cá não? Vem cá. É o casal do fogo. Se ajoelhem aí, por favor. Queria que você estendesse as mãos sobre a vida dele. Eu não vou falar a idade dele, não, que ele é novinho ainda. Eu só vou dizer que ele já está indo para o culto da melhor idade. Tô brincando. Ele é do culto Hope, ninguém tira, né? Amém. Queria que você estendesse as mãos. E eu queria que você hoje, como um ato de gratidão, ele sempre ora por nós, mas hoje é nós que vamos orar por ele. Hoje é nós que vamos celebrar a vida dele. Hoje é que nós que vamos abençoar ele. Estenda as suas mãos. Senhor, graças nós te damos, meu Deus, pela vida do teu filho. Graças nós te damos, Pai, porque desde o ventre da sua mãe ele foi separado, ele foi escolhido, ele foi, meu Deus, chamado pelo Senhor para um propósito. Senhor, nesta manhã, Pai, nós queremos celebrar a vida do teu filho.
Nós queremos, Pai, celebrar cada dia de vida do Teu Filho. Nós queremos, Pai, dizer ao Senhor que nós amamos a vida e nós reconhecemos, Pai, aquilo que o Senhor faz na vida dele. E nesta manhã, Pai, nós pedimos ao Senhor que o abençoe com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós oramos, meu Deus, pela sua saúde física, pela sua saúde emocional, pela sua saúde espiritual, Pai. Nós oramos, meu Deus, para que ele possa fluir cada dia mais, que ele possa, meu Deus, continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Continue, Pai, instruindo o seu filho. Continue, Pai, sendo íntimo dele. Continue, meu Deus, dando ele palavras de sabedoria, palavras, Pai, de libertação, palavras de cura, Pai. Que quando ele levantar, quando ele se erguer, quando ele falar, vidas serão libertas, vidas serão transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Continue, meu Deus, abençoando a vida do pastor Ayrton, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, que seja uma realidade, Pai, na vida dele, em todos os dias da sua vida. Nós estendemos, Pai, essa oração para sua esposa, Pai, que tem sido uma companheira fiel, tem sido uma mulher, Pai, que tem sido ajustada todos os dias ao chamado que o Senhor tem para eles, Pai. Que o Senhor continue, meu Deus, dando graça a ela para ser esse suporte, dando graça a ela para ser essa intercessora do teu filho, e que eles possam viver, Pai, o sobrenatural do Senhor. Um dia, meu Deus, o pastor Ayrton disse: eis-me aqui, Senhor, usa-me, Pai. Que nesta fala o Senhor possa gerar provisão, o Senhor possa gerar, Pai, capacitação, e que o Senhor possa, meu Deus, a cada dia abençoar o teu filho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o pastor Ayrton. Uma salva de palmas. Ei, glória a Deus. E como ele faz anos, quem recebe o presente é nós. Hora para acabar o culto, meu filho. É isso mesmo. Senhor, obrigado por esse culto, obrigado por cada família aqui representada, Pai. Nós liberamos toda a sorte de bênção, Pai. Que o Senhor venha derramar galardão do alto, presente do alto, e que cada família possa desfrutar da tua graça, do teu favor e da tua provisão. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Que o Senhor abençoe você, abençoe a sua casa e abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. E você que está em casa, que Toma o teu honra, que lugar privilégio na hoje minha podemos estar vida. aqui Toma o teu celebrando lugar o nome na poderoso minha de Jesus. família. Eu creio Toma o teu que o lugar. mesmo Espírito que houve aqui neste lugar também invadiu a sua casa, invadiu o seu carro, invadiu o seu trabalho, invadiu onde você está. E se porventura você entregou a sua vida para Jesus ou renovou a sua aliança, nos procure através desse telefone 91-600-8010, porque nós queremos falar com você, nós queremos abençoar a sua vida e queremos caminhar ao seu lado. Logo mais às 19 horas nós teremos mais uma oportunidade de adorar ao Senhor. Já tivemos às 8h30, agora às 10 e às 19 horas nós teremos o nosso grande culto de batismo. Você é o meu convidado especial. Eu espero por você às 19 horas. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família e a sua semana.